Rodrigues da Galeria de Heróis. Nós estamos tendo a grata satisfação de receber aqui o Mesaque Bombeiro. Espero que você, bombeiro, já tenha conhecido o nome, pelo menos, do Mesaque Bombeiro. Esse é o Mesaque Bombeiro. É um prazer ter você aqui, Mesaque. Prazer meu. E, Mesaque, fala aí um pouquinho de você, quem é você, o pessoal que não te conhece ainda, porque apesar que todo mundo tem que te conhecer do bombeiro, né? Mas para aquele que não te conhece, né? Sim, eu sou Mesaque Bombeiro, conhecido como Mesaque Bombeiro. Meu nome é Mesaque Efraim da Silva Espíndola, tenho 44 anos, vou fazer 45 anos agora, dia 22 de junho, né? Nesse mês é o mês do meu aniversário. Pô, legal, feliz aniversário, hein? Obrigado. Daqui a pouquinho, eu estou completando aí 45 anos. Tenho vou fazer 22 anos de bombeiro, né? Dia 1º de agosto, sou de 2000, sou 27 milhões. Sou moderno, tem gente que começa que eu sou há muito tempo, já está em casa, não, eu estou nativo ainda, sou nativo do Corpo de Bombeiros e estou há 22 anos nessa corporação maravilhosa e há 11 anos fazendo uma luta junto com o SOS Bombeiros, né? Desde o início do movimento, a gente ombreou aí com aquela galera que lutou por melhores condições de trabalho, de salário, né, equipamentos, EPIs, né, o óculos de sol, o protetor solar, os guarda-vidas, o pessoal que iniciou o movimento, né, do SOS Bombeiros, começando ali com os guarda-vidas, e eu como combatente, sempre fui combatente, a gente entrou logo no início, a gente tinha 36 guarda-vidas no movimento, se não falha a memória, e a gente ombreou ali, e estamos até hoje nessa luta, já fizemos lutas com servidores de outras categorias, tivemos um movimento muito forte em 2016 e 2017, que foi o MUSP, né, que era o Movimento Unificado de Servidores Públicos Estaduais, que tinha a segurança pública toda, a Polícia Civil, o DEGASE, a Polícia Penal, a PM, através de nossos companheiros aqui, estão muitos anos da luta também, SOS Polícia, o pessoal do Tenente da Silva, o pessoal de outros grupos, né, que ombrearam ali no MUSP. E, então, assim, eu me tornei um pouco conhecido por causa dos vídeos também da internet, por causa da nossa página, da nossa rede, que a gente está sempre colocando ali as pautas, as demandas da categoria. Já fui candidato em outras eleições também, passadas, e tive uma votação até muito expressiva em 2018. Fui o candidato a deputado estadual mais votado da corporação naquele ano, assim, de 2018. A gente alcançou ali quase 10 mil votos, uma votação boa. E diante daquela votação a gente conseguiu mais força política, mais articulação. Elegemos os nossos representantes, tanto o federal quanto o estadual, que era o governador e o presidente, que eu apoiei em 2018, que na época era o presidente Bolsonaro, e então o governador Witzel. Só que aí a gente viu, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro, a gente teve mais uma decepção. Infelizmente não foi do jeito que a gente pensava, a gente imaginava, né, que a gente sonhava, porque a gente vai fazer uma campanha, pelo menos assim, eu penso assim, a gente vai com aquele sonho de querer modificar o atual cenário. E naquela época o cenário era muito sombrio, com o governo Cabral, o governo Pezão, a sequência do pacote de maldade, as covardias contra os servidores públicos, os desmandos, a corrupção, né, dentro do Estado. E quando a gente fez uma luta eleitoral em 2018, a gente pensou, vamos votar no novo, vamos colocar um juiz da Lava Jato, vamos colocar uma pessoa acima de qualquer suspeita e que vai dar tudo certo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e a gente continua aí, sobrevivendo nessa luta, tentando dar a volta por cima e fazer um caminho diferente, porque o nosso Estado merece, a nossa população sofrida merece, e os nossos militares estaduais, os membros da segurança pública como um todo, também merecem a dignidade que a gente vem lutando nesses 11 anos, né, seguindo o caminho de vocês, porque eu posso falar de vocês aqui, porque vocês que nos antecederam, às vezes, no início do movimento, a gente pensava que era assim, tem um divisor de águas no Corpo de Bombeiros, o antes do SOS Bombeiros e depois do SOS Bombeiros, como se nós fôssemos assim, aqueles grandes protagonistas da luta e tal, mas ao longo dos anos a gente vai aprendendo que tiveram lutas também tão grandes quanto a nossa antes da gente, na década de 80, né, na década de 90. Uma coisa interessante que você falou na sua primeira fala, Sim. em respeito da briga pelo EPI. Sim. Muitos, principalmente você que não conhece a especificação do guarda-vida, fala, pô, mas para que o guarda-vida quer lá o seu óculos de sol, quer lá o seu bronzeador? Não é bronzeador, mas nem falar bronzeador, é protetor solar. É que você não tem a consciência que o grande número de câncer de pele acontece no guarda-vida. Pô, então ele precisa sim de uma proteção, por que não? Se o cara que é o soldador, ele precisa lá
de um óculos especial para soldar e por que o guarda-vida não tem que ter uma proteção para evitar o câncer de pele? Então, aquela reivindicação, muitos achavam na época que não era uma reivindicação legítima, porque não conhecia e ainda não conhece da matéria. Com certeza. Né? Então, só nós mesmos que estamos no dia a dia, na atividade, que eu trabalhei no Centro de Recuperação de Afogado, eu trabalhei no Salvamar há mais de 16 anos. Então, a gente conhece o que passa lá, experiência e vê a situação toda. Em termos dessa dinâmica toda de luta, você falou muito bem, porque a visão de vocês, de repente, não foi uma visão legal em termos dos veteranos. Sim. Mas nós achávamos que vocês eram pessoas importantes porque vocês estavam oxigenando os movimentos. Porque o pessoal da antiga não consegue correr mais fazer aqueles 100 metros em um minuto não, gente. Então já está correndo mais devagarzinho. E precisa de sangue novo. E vocês eram o sangue novo da época. Sim. Como já estão começando a aparecer outras pessoas para dar sequência. Porque o que não pode fazer é a gente ficar estático, deitado numa cama e vendo o que o governo está fazendo conosco. Exatamente. A gente teve essa experiência lá em 2011, conforme você colocou, e ao longo dos anos nós aprendemos a valorizar mais os veteranos, os que nos antecederam. E isso veio acontecendo já há algum tempo, e quando foi esse ano, é bom falar disso, porque chega em 2022, quando eu percebo que o governo atual ele toma uma ação que atinge diretamente, frontalmente, os veteranos, os inativos informados, os pensionistas, aí eu já com esse coração, que já se passa 10 anos do início da nossa luta, eu já pensei, poxa, nós não podemos deixar os veteranos para trás, nós não podemos virar as costas. Então foi por isso que nós demos início também ao movimento de 2022, um movimento pela paridade e inclusão da GRAM. Esse movimento ele começa no veto do governador, a um artigo que possibilitava ainda uma paridade por opção, o que a gente tem até que não é a maneira correta, porque a opção que o governo quer apresentar de colocar uma gratificação, mas abrindo mão de um direito adquirido, como de repente o adicional de atividade, ou até mesmo um posto acima, né, que é considerado assim, que é o grau hierárquico superior, mais chamado de posto acima, a gente até entende que, agora a justiça está confirmando isso, que a gratificação tem que entrar e não tem que se abrir mão de nada, porque o direito já está consolidado. Mas ainda havia uma emenda no projeto para dar essa opção, pelo menos. E até isso o governo tirou. E quando ele tira essa opção lá no início de janeiro, e os 43 deputados, eles mantêm o veto do governo, aí aquilo me dá um estalo, e eu coloco assim, ligo para os amigos, o pessoal da região dos lagos já estava também se mobilizando, eles já estavam andando lá para fazer um movimento, e eu converso com eles e falo, e aí, como é que vai ser? A gente quer fazer uma marcha aqui na cidade. Eu falei assim, posso ajudar? Posso fazer parte? Você deve. Divulga, cai para dentro e vem para cá. E nós fizemos o primeiro ato de 2022 em defesa da paridade e inclusão da GRAM no dia 1º de fevereiro, lá na cidade de Cabo Frio. Mas é importante, olha só, essa dinâmica sua, você está de parabéns por isso. Por quê? Aqui, a nossa entidade, aqui agrega todo o operador da segurança pública, PM, bombeiro, pessoal civil, agente penitenciário, TEDAS e socioeducativo. E eu costumo falar para a galera que hoje eu já sou veterano. Eu só posso virar um pensionista. A mulher, minha mulher, virar uma pensionista, porque eu já adquiri, já tenho o direito adquirido. Mas o colega da ativa que não consegue observar esse tipo de coisa, porque de repente ele não vai conseguir nem terminar a carreira dele. Será que ele vai ficar pelo meio do caminho e ele vai virar uma pensionista? Ou se ele vai ficar um sequelado? Então, o colega que está na ativa hoje, ele tem que ter a dignidade de entender que ele está reivindicando não só para ele, mas para mim e para pensionista. Para mim, como se fosse ele um veterano amanhã, ou uma pensionista se for a mulher dele, se não conseguir chegar ao final da carreira dele. Então, quando o colega da ativa não consegue ter a grandeza que você está tendo agora
de reivindicar, ajudar a engrossar o caldo dessa demanda, pô, o cara está se perdendo no tempo. Tá se perdendo no tempo porque é uma sequência, né? Você está na ativa, você pode ficar inativo, você pode ir para a reserva remunerada ou se transformar em uma pensionista. E você tem a obrigação de estar junto. Hoje, os movimentos, que eu tenho acompanhado todos os movimentos eu vou, né? Você vê lá o pessoal dos veteranos. Hoje nós já estamos tendo muito mais pensionistas do movimento, quase a gente não via também, né? Mas nós precisamos que todos estejam agregados nessa mesma visão. Concordo, porque quando o ativo ele vira as costas para essa luta, ou ele se mostra indiferente, ele está atacando a si mesmo no futuro. Sim, no né? futuro. Ele tá atacando a si mesmo no futuro, porque tem uma frase que a gente costuma dizer, que é que se tudo der certo, ele vai se tornar um veterano. Se tudo der certo. Se tudo der certo. É o caso de vocês. Então, assim, vocês já estão num patamar, numa condição que a gente sonha, almeja chegar. Se tudo der certo, se tudo correr bem. Porque senão, a gente sabe que vai deixar uma pensionista, vai deixar ou pensionista, né? Porque a gente costuma até dizer, eu aprendi mais, eu estou aprendendo, e eu tratava sempre a pensionista, mas é o pensionista, porque às vezes tem um homem jovem, também. tem um homem, tem filhos, né? Sim. Menores, então tem filhos maiores também com aquela condição de pensão também. De pensão em condição de vulnerabilidade aí, né? De condições especiais, vamos chamar assim, né? Aqueles que têm uma condição especial. E então a gente precisa olhar com um olhar mais amplo. E a nossa visão, a cada movimento, a cada demanda, ela vai abrindo, ela vai ampliando. Eu fico feliz assim, porque por ter tido essa oportunidade de conhecer mais, entendeu, a categoria dos veteranos e dos pensionistas. Eu fico feliz por isso, porque a gente vem lutando há 11 anos, mas era uma luta que não era uma luta focada especificamente nessa questão. Então, a gente chamava um ato e vinha todo mundo, e tu não sabia quem era pensionista, quem era ativo, quem era veterano, não sabia nada. E tu só ligava na pauta. Qual é a pauta? A pauta é equipamento de proteção individual. Beleza, vamos embora. A pauta é o quê? Salário. Vamos embora. A pauta é sobrevivência, como a gente fez em 2016 e 2017. Eu costumo sempre dizer que em 2016 e 2017 a gente esticou a corda até quase arrebentar, porque era necessário. Porque ali estava uma questão de sobrevivência, era salário atrasado, 13º parcelado, as pensionistas ficando para trás com 3 meses de salário atrasado, os inativos correndo o risco de ser pago depois dos ativos. Eu ouvi essa proposta do próprio governador Pezão na época, querendo pagar os ativos e deixar pagamento de inativo para depois. Então nós falamos, nós aceitamos isso. Todo mundo no mesmo dia. Então atrasava, mas quando pagava todos iguais. Porque isso foi uma exigência nossa. Nós chegamos lá, fizemos essa exigência. Outra coisa que eu sugeri na época, que deu muito problema para mim, né, foi que eles parcelavam os salários menores. Eu achava isso um absurdo. Como pode? Uma pensionista ganhava, por exemplo, R$ 1.800, ela recebia o salário em 3 vezes. E um coronel ganhava, na época, por exemplo, uns R$ 18.000, recebia de uma vez só. E aí pensava assim, o coronel da ativa, ele falava assim, cara, só consegue pagar 18 mil de uma vez, mas não consegue pagar 1.800. Não tem lógica. Aí uma vez eu vi isso do governador, do então governador Pezão, ele disse assim, vai você tentar parcelar o salário dos coronéis. Falou pra mim, me dá teu nome aí, vou anotar teu nome aqui no caderninho, vou mandar pra ele lá que você tá sugerindo parcelar o salário dele. Tentou me intimidar, né, achando que eu ia ficar ali, me reprimir, eu ia ficar reprimido porque os coronéis iam ficar recalcados comigo, coisa desse tipo. Não aconteceu nada disso, graças a Deus, porque a gente estava ali para propor parcelar o salário dos coronéis em detrimento de pensionistas. É porque é assim que é lógica, pô. Se você tem um salário baixo, tu paga os baixos. Os baixos primeiro. Pô. O gestor público, né? O gestor público, ele não consegue entender que as nossas pautas não é voltada, direcionada àquele agente, aquele funcionário. É impessoal. Isso aí, impessoal. O que nós estamos brigando e reivindicando é em prol da coletividade toda, inclusive para ele também. Né? Então, quando se fala em alguma coisa, às vezes é um pouco mais áspero, um pouco mais assim, mais com fígado. Sim. Não é em direção daquela ou outra pessoa. Pelo contrário, nós fizemos uma luta que beneficiou tanto as autoridades do governo, que foi a Secretaria de Estado de Defesa Civil.
Nós éramos subsecretaria de saúde, Subsecretaria. estávamos subordinados ao então Sérgio Costa, que também foi condenado, e na Secretaria de Saúde. A gente era uma subsecretaria. E uma das exigências do movimento também foi essa, a devolução da autonomia. A gente quer a nossa secretaria de volta, a gente quer nosso espaço de volta, a nossa pasta específica de volta. E isso aconteceu. E não é para o praça, para o cabo, para o soldado virar secretário. Era para os nossos próprios comandantes continuarem secretários, continuarem comandando a pasta. E hoje a gente tem uma pasta para comandar, com status de secretaria, graças à nossa luta de 2011. Você sabe que retomou essa pasta de volta. Vamos dizer assim, as nossas manifestações trouxeram a independência, que faz, você sabe como funciona a questão da política, você tem uma pasta, uma secretaria só para a sua categoria, como existe hoje, que foi de 18 para cá, 19 para cá, a Secretaria de Estado de Polícia Militar, que é uma secretaria só, que antigamente era a Secretaria de Segurança, estava subordinada também, vocês sabem disso. A gente tem a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a gente tem a Secretaria de Estado de Defesa Civil, está todo mundo separado em pastas. Isso é um resultado de uma luta, pô. De uma luta. De uma luta. Isso não veio no carro do céu, alguém falou assim, vou fazer isso aí porque eu quero dar autonomia para eles. Não, pô. Agora, como existe hoje uma luta, que não sei qual é a tua visão, Rodrigo, vou falar até com muita tranquilidade aqui, que é a autonomia com relação à autonomia política. As forças militares estaduais, elas têm autonomia política também, porque hoje os cargos são todos políticos. Então você tem uma indicação do governador para colocar um comandante geral e colocar um secretário de Polícia Militar e o secretário de Defesa Civil. E existe uma luta também para que isso seja feito de uma outra maneira, para não ter um viés tão político enraizado dentro das instituições como a gente tem. De repente, uma lista tríplice, como acontece em alguns órgãos. Existem órgãos que têm lista tríplice, a questão da antiguidade também. E essa é uma questão que tem que ser discutida. Eu falo aqui com muita tranquilidade. A gente tem hoje um comandante que ele tem o mesmo tempo de bombeiro que eu, praticamente. E a gente tem comandantes muito mais antigos que não ocuparam essa cadeira. E por que isso acontece? É porque é uma indicação política de um cargo. Na realidade, eu sempre fui a favor de um plebiscito dentro da unidade com uma lista tríplice. Sempre escolhido pela tropa. Não só essa, como tem outras, uma briga nossa que nós sempre tivemos em Brasília, que era a entrada única, carreira única, Sim. que eu acho fundamental, porque a expertise de um militar com 30 anos de serviço é completamente diferente de um cidadão que tem um dia de serviço. Por que um dia de serviço? Quando você está na escola, você é aluno. Então esse aluno sai de lá com 3 anos, ele vai adquirir um cargo de aspirante. Esse aspirante, eu não estou desmerecendo ele, nada disso. Ele não tem a expertise um tenente que tem um subtenente com 30 anos de serviço. Com certeza não. Então, isso aí me motiva muito a dizer, tá? Inclusive foi até tese da minha monografia, entre outras coisas, que a carreira ela tinha que ser rearrumada. Tá? Uma carreira entrada única, carreira única, e você tem alguns critérios. Tá? Você tem que ter, no mínimo, na base, o cara com 10 anos de atividade fins. Pô, o cara já entra hoje, já vai para cá, já vai para lá. Pô, o cara não aprendeu o que é ser bombeiro, o que é ser polícia. Sim. Né? Concordo plenamente. Isso, cara, minha visão, a princípio, é essa. Sim, a questão da carreira única, ela daria, acho que uma oportunidade mais igualitária, vamos dizer assim, para quem vem de praça, principalmente. Porque tem uma frase que diz que o Dr. Enéas, né, ele tinha essa frase, dizendo qual a diferença entre um engenheiro, por exemplo, e um camarada que tinha um engraxate, por exemplo. Qual a diferença? Eu estou usando as profissões aqui até diferente do que o Dr. Enéas usou. Mas ele está dizendo assim, qual é a diferença entre um engenheiro, entre um biofísico e um engraxate? Ele respondia, a quantidade de informações. Então assim, a quantidade de informações e oportunidade, a meu ver. Então quando você tem um policial militar com 20 anos de serviço, 25 anos, ele tem muita informação. Você tem um bombeiro que tem 20, 25 anos de serviço, ele tem muita informação, muito conhecimento empírico, né, que a gente chama, que é o conhecimento da prática, conhecimento adquirido ao longo dos anos. E aí, obviamente, atrelado à questão intelectual, que também é exigida nos concursos, a gente vai ter
com certeza, oficiais melhores. Em que sentido? No sentido do conhecimento empírico, no sentido do conhecimento humanitário também, com relação a saber o que é, né? A viver aquela função, a ser experimentado. Então ele é experimentado ali embaixo e ele, com certeza, vai ter um olhar diferente para aquela função que ele já exerceu. Porque ele exerceu. Sim, o rendimento vai ser completamente diferenciado. Na minha opinião, então, assim, carreira única é uma luta árdua, mas que existe em diversas categorias da segurança pública esse desejo, essa luta, né? Por exemplo, existe na Polícia Civil gente falando de carreira única, existe na Polícia Militar falando de carreira única, existe no Corpo de Bombeiros. Na Polícia Federal falando de carreira única. Na Polícia Federal falando de carreira única, quer dizer, então não é uma coisa assim que a gente não saiu só da nossa cabeça. Não, esses caras eles são meio subversivos, eles são subversivos, não gostam de cumprir ordem, são indisciplinados, aí querem carreira. Não é nada disso não. Pelo contrário, quem me conhece ao longo desses anos na corporação sabe que eu sou disciplinado e cumpridor dos meus deveres. Então não tenho nenhuma punição porque cheguei atrasado, porque trabalhei mal, porque faltei serviço, não existe isso. Eu sou hoje um dos bombeiros, até um dia desse eu dizia que eu era né? Mas eu não sei ainda se de repente tem alguém mais do que eu. Mas até pelo que me consta, o que tem a maior quantidade de punições na corporação. A gente quer falar agora sobre punições. Como é que está você em termos dessas punições? Como é que está essa tua ficha hoje disciplinar? Eu tenho 3 anistias, né? Graças a Deus, assim, graças a Deus, de alguns parlamentares, alguns políticos que abraçaram a nossa causa. A gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas que defenderam a gente no momento que a gente mais precisou com a nossa carreira em risco. Então, eu tenho 3 anistias. Uma de 2012, né? Uma de 2011, uma de 2013 e uma de 2016. Então, são 3 anistias. Essas 3 anistias é que permitindo a minha continuidade na corporação como membro ativo, como vestindo essa farda ainda, porque todas essas oportunidades de 2011, 2013, 2016, nós não estaríamos mais na condição de bombeiro. Seríamos expulsos da corporação por crimes, né, que foram taxados a nós. Porque a gente sempre colocou que lutar por direitos não é crime, mas quando você vai, por exemplo, e grita ali na LERJ, ou você força uma porta para entrar no lugar que é a casa do povo e alguém está dizendo para você, não entra aqui, fica aí fora, você já é taxado como dano ao patrimônio público, por exemplo. E você responde um crime. E assim acontece quando você reúne, de repente, um grupo de pessoas para discutir demanda da corporação, alguém quer te taxar um crime de motim, alguém quer te taxar de criminoso. Mas então passa por tudo isso. Mas tenho 3 anistias que, graças a Deus, me colocaram na condição de permanecer no Corpo de Bombeiros, de permanecer com a minha ficha limpa. De 2017 para cá, também tive algumas punições, que a última anistia foi em 2016, então de 2017 para cá tive algumas punições, mas que não resultaram num comportamento tão ruim, né? A gente conseguiu em 2018 e 2019 não ter nenhum tipo de punição. Eu venho agora no momento também, há mais de, agora acho que eu estou completando 3 anos sem punições, 3 anos. Então a gente tem 2020, 2021 e 2022. Tive uma transferência, né, que a gente costuma chamar no meio interno de punição geográfica. Isso é comum, né? Isso é comum, né? De vez em quando me pegam, aí me jogam lá, não sei onde, me botam pra cá e tal. Mas a minha ficha hoje ela tá bem, né, meu comportamento é bom. Eu estou do ponto de vista que eu digo da luta, porque do ponto de vista militar, da disciplina da legalidade, eu sempre trabalhei dentro da ordem. Mas na questão de luta, hoje eu estou num comportamento bom que me permite aí permanecer, me permite, por exemplo, sair candidato esse ano quando chegar a hora certa, porque quando chegar a hora certa você tem que se descompatibilizar, né, da desincompatibilização. Você tem que estar também dentro de um comportamento, dentro de uma condição que hoje, graças a Deus, eu reúno todos os atributos aí para esse ano, se Deus permitir, a gente sair candidato mais lá na frente. O objetivo é sempre lutar pela categoria e pela própria. A minha questão hoje com o comando, eu tenho uma relação assim, eu não sou amigo, não falo, nunca fui recebido por esse comando, nunca me recebeu no gabinete, nunca me recebeu lá na torre do quartel central. Todas as vezes que eu lutei, consegui reverter algumas situações de 2021 para cá, que nós revertemos várias situações, foram através dos vídeos da internet, dos apelos que eu já fiz,
e dos pedidos que a gente faz às autoridades. Estou sempre buscando a LERJ, sempre buscando o Palácio, para poder atender as demandas e resolver as questões que são difíceis de ser resolvidas sem que o outro lado ouça o lado do prejudicado. Porque a grande diferença que existe hoje é que a falta de diálogo. E no militarismo, a gente tem uma dificuldade para o diálogo. O militarismo é um espaço que não abre diálogo. Você sabe disso? Sim. Isso é muito complicado, né? Porque, infelizmente, nós brigamos muito aqui na LERJ, aí, no Código de Ética, né? Sim. Porque nós temos um negócio chamado R-Quero, né? Sim. E o R-Quero prejudica muito o militar. Muitas vezes, quem você está aí fora aí acha que nós estamos vivendo uma vida maravilhosa, mas eu costumo dizer, em todos os lugares que eu vou, o único ainda que está sujeito à pena de morte somos nós. Que não foi abolido lá do Código Militar, lá, está lá a pena de morte. Para você ver aí o grau de cumplicidade que é dentro de uma caserna. A caserna é muito complicada. Acho até legal te voltar um pouquinho na questão que eu estava falando sobre os 3 anos sem punição. Mas, na verdade, é porque existiu um espaço de um parênteses aí de suspensão da prisão administrativa. Sim. Que agora voltou. Está voltando aí para uma decisão, né, do STF, um recurso do próprio Estado do Rio de Janeiro. Então a gente ficou uma lacuna bem grande de ausência de prisão administrativa no Estado, por conta de uma lei que suspendeu esse tipo de punição, que eu acho que tem que ser suspensa, porque no século XXI, em 2022, não cabe mais espaço de cerceamento de liberdade, porque você não cortou o cabelo, porque você não engraxou o coturno, o boot, porque você não limpou a fivela do cinto, porque você não fez a barba de manhã. A gente entende que cercear a liberdade por conta dessas questões não cabe mais nessa sociedade. Tem outros tipos de punições que podem ser feitos para poder manter a questão de ordem, de disciplina, que não seja cerceamento de liberdade. Mas é o Código de Ética que estava previsto no Código de Ética, né? Sim. Foi bem montadinho, direitinho. Está engavetado. Está engavetado. O Sérgio Cabral sentou em cima. Sim. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, não vou entender nunca, você tem um cara que matou, roubou, estrupou, tem audiência de custódia e vai embora. Sim. Aí você chegou no cinto sujo, ou então você chegou lá, o nosso superior hierárquico não está muito legal, olhou para você, já aconteceu comigo, não estou falando com essa piada não, tá? Aconteceu comigo. Aí, bombeiro, não gostei de você não, tá meio esquisito, hein? Vai ficar no portão aí. Tá vendo assim por quê? Vai ficar no portão pra mim. Falei, que isso, chefe? Não, vai ficar no portão. Falei, tá show. Você não tem que recorrer. Então, cada dia que passa esse sistema aí, tá complicado você ver um Supremo Tribunal Federal falar que é inconstitucional, uma lei que diz que a gente não pode sofrer prisão administrativa, mas no mesmo tempo libera aí traficante, libera homicida, libera tudo, está liberando tudo, mas você chegar ao cinto sujo já sabe para ter enrolado. Então, são questões assim que posicionamentos, vamos dizer assim, do STF, que são vários, a sociedade acompanha muito isso aí, sabe? A sociedade discorda de muitos posicionamentos do STF por conta dessas coisas. Porque o trabalhador ele acaba sofrendo muito mais as consequências do que o criminoso. Então, assim, nós que somos trabalhadores, somos cerceados da nossa liberdade, não temos direito de reclamar, e nós não temos direito de fazer greve, porque somos militares, nós não temos direito de nos sindicalizar, não podemos ter um sindicato, e aí a gente foi colocado naquela categoria de subcidadão. Só que, por outro lado, a gente sempre cobra, por exemplo, os direitos por conta da nossa situação excepcional. Eu entendo perfeitamente que o militarismo ele tem os seus prós e contras. Sim. Mas nós somos militares, gostamos de ser militares, queremos continuar sendo militares. É bom colocar isso aqui porque tem gente que, partidos aí, por exemplo, de ideologias esquerda, por exemplo, não estou entrando aqui no mérito de esquerda nem direita, mas os partidos de ideologia de esquerda, eles trabalham a questão de desmilitarização. E aí bate em cima da tecla da desmilitarização. Nós defendemos o militarismo, mas não o militarismo arcaico, né, retrógrado, que não cabe cidadania e nem cabe os direitos constitucionais. Então a gente pensa, o que dá para fazer com o militarismo? É possível
ele se transformar em algo melhor? Eu acho que é possível. Com A gente tem que certeza, ter com progresso certeza. dentro do militarismo. O militarismo não pode ficar agarrado ou amarrado a, de repente, um tradicionalismo e, por conta da tradição, você dizer, não, no militarismo, prender o subordinado é tradição, mas não pode deixar de prender, pô. Senão, não é militarismo. Não dá. Não, pô, dá para ser militarismo, dá para ser militar, dá para ter hierarquia, disciplina, respeito às nossas bases, com um militarismo mais, vamos dizer assim, talvez a palavra seja Mais light, né? é mais progressista. Mais Então, light. mais light, do ponto de vista humano, vamos colocar assim, do ponto de vista humano, entendeu? Então, assim, eu fico, hoje, a gente está até falando aqui, falando de algumas bandeiras que nós defendemos, né? A questão da carreira única, a questão do fim da prisão administrativa dentro das corporações. Existe a questão das mulheres também, que a gente precisa defender, que o militarismo tem que se preparar mais, porque o militarismo acaba acompanhando a sociedade, por isso que a gente acredita que essas transformações elas virão ainda, e a gente vai lutar por elas. Porque, por exemplo, até um tempo atrás, não se permitia mulheres no militarismo. Né? Eu sou de uma época, com 22 anos de bombeiro, que a primeira turma de soldado combatente foi comigo, de feminina, ela estava com a gente lá, né? No ano de 2000, e aquilo foi muito legal. A gente tem turmas mais na área da saúde, no Corpo de Bombeiros, como a turma de 94, a turma de Não, feminino, 94. Temos 94, deve ter mais antigo também, na parte de saúde. Não, a primeira turma que entrou no GSE foi em 86. Feminino também. Não sei se entrou feminino, não lembro se entrou eu sei feminino. que eu sempre homenageei bastante a turma de 94, feminina. Então, assim, na década de 90, vamos colocar assim, a gente teve ali o iníciozinho, e até hoje, as mulheres têm dificuldade do militarismo. A gente tem questões que são tabus que não são discutidas, não são nem faladas, parece que não existem. Entende? Então, eu consegui ver ainda, por exemplo, unidades que precisam adequar uma salinha para fazer alojamento feminino, porque não tem. Não tem, compartilhado, não pode. Alojamento não tem, pô. Então, o banheiro feminino. Eu estou dizendo assim, então, se a demanda vem, eles primeiro abraçam a demanda para se preparar depois. Então, assim, é uma coisa tão simples, né? Coisa simples. Sim. E aí, a gente está falando isso aqui do alojamento feminino, mas as questões são muito mais amplas. Eu falo que a mulher no período de gravidez, no período menstrual, a mulher, por exemplo, na questão de compartilhamento que a gente já falou aqui, de espaços, a questão dos assédios, tipo de assédio que ocorre. Rapaz, assédio que não é mole não. Eu tenho muita reclamação de assédio aqui. Tu recebe aqui, né? Muita reclamação E de assédio. as pessoas acham que isso não existe. Não tem. E eu tenho uma grande amiga aqui que veio até a falecer em função disso. Eu não gosto nem de lembrar, rapaz. O nome dela é Michele Marzullo. Michele Marzullo é uma policial militar, começou com assédio, foi para a psiquiatria desenvolveu um câncer e do câncer em 2000 foi embora. Tá tudo por causa de um assédio. Lamentável. A garota maravilhosa, cara, a garota show de bola, uma mente muito legal, mas o seu predador não olhou nem a condição dela, que era uma mulher casada. Isso é lamentável. Lamentável. Isso é terrível. Então, mas a gente fala aqui, porque são temas que a gente acaba nesse bate-papo aqui falando, porque... Isso é atual, né? Atuais. A gente precisa ter defesa, porque a gente precisa ter defesa, a gente precisa ter mecanismos de defesa. E isso passa pelo poder legislativo, que cria as leis, né? Porque nós cumprimos as leis, né? Outro dia tem um vídeo um policial falando assim, nós cumprimos as leis. O Ministério Público aceita a denúncia, né? Manda para o judiciário vai lá e também julga conforme as leis. Mas quem é que cria as leis? É o legislativo. E aí o legislativo estadual, que está ali, né, que a gente está vendo aqui, nessa visão bonita que tem aqui nesse espaço. Parabéns também por esse espaço aqui. Obrigado. E da Galeria de Heróis, né? Eu estou conhecendo hoje com muito orgulho, tá? E você tem o Legislativo Federal. Então, por exemplo, o Código Penal Militar, ele tem que ser tratado no Brasil. Então, a gente precisa de deputados federais, de bancadas, comprometidas com essa transformação, com essas melhorias. Não com as bancadas
conformadas com o tradicionalismo e que com aquelas coisas que nem aquela ilustração do macaco, né? Tem uma ilustração do macaco que eles falam que colocaram uns 3 macacos na jaula e aí jogavam um jato d'água lá, essa é a ilustração do governo, jogavam um jato d'água no macaco, aí os 3 macacos brigavam, né? Quando um subia a escada para pegar o cacho de banana, eles jogavam um jato d'água. Aí, esse que subiu a escada entrava no palco dele e descia. Porque os outros assim, pô, você está subindo a escada, você está atrapalhando, então tu sobe lá e toma um jato d'água. Então, os 3 tentaram subir lá para pegar a banana, tomaram o jato d'água e entraram na pancada. Depois, o que eles fizeram? Foram tirando os macacos e substituindo. Aí tirou um, colocou o outro. Aí o desavisado, que chegou desavisado, viu a banana lá e falou, vou subir. Subiu, tomou um jato d'água, todo mundo foi molhado e ele entrou na pancada. Depois que substituíram os 3 macacos, ou seja, a substituição de todos os macacos, o 4º que substituiu, que já foi uma terceira substituição, ele chegou lá e foi subir a escada e os macacos batendo nele. Aí ele perguntou, por que vocês estão me batendo? E os macacos responderam para ele assim, porque aqui sempre foi assim. Tu vai para a escada, entra no pau. Entra no pau, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então a gente tem esse problema dentro da corporação, e aí não falo nem de como João Beiro, mas das corporações, do tradicionalismo que a gente está falando aqui, que é assim, irmão, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí aquele cara do banco, lembra? O sentinela do banco. Alguém tem que mudar isso, né? Não, o sentinela do banco. O cara era sentinela do banco, ele ficava de sentinela do banco e falava assim, mas irmão, por que eu sou sentinela do banco? Não era o banco do dinheiro, era o banco da praça, o banquinho que tinha lá. Aí foram buscar nos anais, né, dos boletins, e descobriram que um dia pintaram o banco, a tinta estava fresca, falou, bota um sentinela lá para ninguém sentar no banco. Ninguém senta lá. E aí o banco... Continuou com o sentinela. Há 200 anos. Porque sempre foi assim. A gente não pode conformar com isso. Acho que a gente tem que chegar e ficar, calma aí, isso aqui sempre foi assim, mas pode melhorar? Pode melhorar, vamos melhorar. Então, assim, eu sonho, que aí entra também a questão, que eu falo muito isso com os oficiais que eu tenho acesso, que eu trabalho, e sempre que eu trabalho com os oficiais, eu vou abrir isso aqui, eu nunca fiz para ninguém, está tendo uma exclusividade aqui hoje, que é, eu digo sempre para eles assim, eu espero que os senhores transformem e melhorem esse nosso espaço de convivência e de trabalho, porque vocês são uma nova geração, vocês têm uma nova cabeça, e eu espero isso que aconteça com o futuro, que essas, como você colocou aqui ainda há pouco, que eu achei muito interessante, eu, em 2011, eu tinha 33 anos de idade, estava no movimento SOS Bombeiros, dando uma sequência a uma luta de vocês que foi anterior à nossa, que envolveu o PEC 300, que envolveu outros temas, pode falar muitos outros temas, que eu assisti um pouco disso, mas não fazia parte. E eu lembro de alguns cenários, eu lembro do menino que faleceu, eu lembro daquela questão da viagem, eu lembro de tudo. Eu lembro dos ônibus da SINAP, né? Sim, né? Nós estávamos no Brasília todo mês e a comissão ia de 15 em 15 dias, né? Sim. E ali nós tínhamos ali a PEC 195, que era a PEC da anistia, a anistia da época do regime militar, porque todos aqueles chamados subversivos, eles tiveram anistia e recebiam 35 mil reais sem desconto em nada. E você que trabalhou naquela época, qual foi a sua anistia? Não teve. Então a nossa anistia, que está engavetada até hoje, eram 2 promoções. Aquele colega que serviu até 85 tinha direito a 2 promoções. Interessante. Tá? E aí depois veio a luta junto, comitante, a PEC 308, que aconteceu, que era da Polícia Civil, né? E outras atividades, outras coisas. A anistia, muitas anistias, tanto como uma que você está falando aí, nós trabalhamos muito aqui, o Paulo Ramos conseguimos aí aprovar uma anistia. Essa de 2016? Agora? Não, a anterior. Anterior? Ah não, porque 2016 também era o Paulo Ramos, ele ajudou muito ali, Paulo Ramos. E aí nós fizemos muito trabalho, aquela da gratificação, que você ganhava 500 reais, passou para 3 mil, que também foi um trabalho maciçamente nosso, principalmente daqui da Galeria de Heróis, né, junto com a deputada Cidinha Campos, que ela ajudou muito, o Flávio Bolsonaro, que era deputado, e houve muitas vitórias nossas. Muitas pautas, né? Muitas pautas conquistadas. Né? Agora, não é fácil, as pessoas acham que tudo bem, não é fácil não, porque você tem que ter uma coraça, que vão te bater, cara, não tem jeito, tu vai apanhar.
Você está igual um macaco, não sabe o que está apanhando. Mas sempre foi assim. Não sabe o que está apanhando, mas tem que mudar isso. E você, como pessoa, você acha que nessa trajetória melhorou alguma coisa? O que você pode dizer de você que... Boa pergunta aí. Trazendo um bom entrevistador. Vou gravar de papo. Não, assim, eu amadureci também. Eu passei a considerar mais, né? Como eu te disse, a questão das pessoas em volta, os lutadores, os antecessores, e também os nossos contemporâneos. A gente tem uma... Assim, eu sou uma pessoa de coração muito... Eu me considero assim, coração aberto, uma pessoa que defende o ser humano. Eu gosto das pessoas, eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente. Eu tive uma trajetória de uma criação dentro da igreja, né? Então eu desenvolvi muitas atividades dentro da igreja evangélica. Então, assim, durante aquele período todo ali, eu sempre tratei com gente, tratei com pessoas. Nunca consegui me conformar com uma injustiça. Eu olhava assim e via pessoas sofrendo, eu ia ali e fazia um movimento local para socorrer aquela pessoa. E a gente fazia um socorro, a gente fazia uma ajuda. Mas eu, como pessoa nesses 10 anos de luta, por exemplo, eu sinto muito o tempo que eu passei sem dar muita atenção para o meu filho, né, que hoje está com 22 anos, eu vi tinha 10 anos quando eu comecei o movimento dos bombeiros, e o meu filho, então, em 2017, ele passou no concurso da Marinha do Brasil, ele já viajou, e eu pensava assim, eu vinha 2011, 2017 pensando assim, eu vou chegar, quando a gente conquistar a dignidade, nosso salário vai estabilizar, a gente vai ter uma condição boa, e aí eu vou poder dar um gás assim de passear com meu filho, de poder estar com ele lá no Maracanã assistindo o jogo do Flamengo, que a gente é Flamengo, né, tal, eu e ele. Quando ele era pequeno, ele quase virou tricolor, mas eu consegui trazer para o meu lado. E eu pensava isso. Mas de repente, com 2017 dele, com 17 anos, exatamente 2017, porque ele é de 99, né, meu filho nasceu em 99, então ele passou na prova e foi embora. Eu falei, se tu passar, tu vai fazer o quê? Pai, só vou me testar. Eu falei, se tu passar aí eu vou. Eu tomei aquele choque, né? Eu falei, caramba, eu tô nessa luta ficando preso, ficando acampado, fiquei 53 dias acampado aqui na Areste, dentro daquele pátio, fiquei 30 dias preso, já peguei algumas de 30, de 20, de 15 e tal, acampamos mais 11 dias aí em 2016, vários acampamentos, viagens inúmeras, fomos para Brasília inúmeras vezes, né, para lutar pela anistia, foram 3 anistias, então foram muitas viagens, rodando o estado, e aí de repente meu filho fala que vai, eu fiquei assim meio chocado. Então eu fui, aí chamei para conversar, fui almoçar com ele, só eu e ele, né, nem junto com a mãe dele, nesse dia eu saí sozinho, só eu e ele, que eu falei assim, pô, eu tentando arrumar um meio de falar aqui para ele. Falei, pô, cara, eu queria te pedir desculpas aí, porque eu fui ausente pra caramba aí, tava nesse período aí de luta e tal. Aí ele falou assim, tu foi ausente mesmo. Aí eu fiquei pior, né? Aí ele falou, mas aí ele falou, não, mas eu te entendo. E eu tenho maior orgulho da tua luta, eu tenho maior orgulho da tua luta, tenho maior orgulho de você, tenho maior orgulho do que você faz. E eu me inspiro também em você e tal. Então assim, eu fiquei emocionado, eu fiquei feliz, a gente se abraçou ali. E ele falou assim, não, mas você foi ausente, mas eu, tipo assim, tô legal. Ele falou assim, eu tô legal, eu sei que você precisava fazer o que tinha que ser feito. E aí eu gosto que quando eu saio com ele, que a gente, né, tá em algumas ocasiões, que agora tá difícil, né, que ele foi pra Santa Catarina, ele ficou um ano lá, depois foi pra Pantanal, você viu, mas agora tá em Manaus. Então, mas assim, olha só, uma coisa que me chamou a atenção nessa fala tua, é que você deixou um legado para ele. Sim. Tá? Você não está passando em branco. Sim. Agora, essa ausência de pai e filhos, isso é uma ausência da segurança pública. Sim. Porque a grande maioria dos nossos companheiros estão na segurança, porque o salário é muito fraquinho. Então... Não, agora não é mais a segurança. Agora é o RAS, agora é a segurança da segurança, é o bico oficializado. Segurança. É. Mas isso aí... É a mesma coisa. Não vou querer entrar muito nessa seara, porque eu vejo essa segurança da segurança como uma pré-privatização da Polícia Militar. Tá? É que a gente está olhando um pouquinho mais lá na frente. Mas tu não é correto. Entendeu? Isso os caras já estão privatizando a segurança E o pública. bico oficializado. Né? Mas a gente esquecia nossos filhos,
Foi comigo, com todo mundo, eu não vi minha filha crescer, quando vi já era, pô, já estava grande. Interessante. Pô. Você me conforta. É porque Pô. isso aí. Quando eu fui ver, minha filha falou assim, pai, ó, minha formatura. Pô, ela estava se formando, cara. Eu só via trabalhando, do lado do outro, do lado do outro, pum, pum, pum. Porque você tinha que botar, você é o provedor, você tinha que trazer recurso. E às vezes o cara tem tempo, porque se ele não vai correr atrás. No meu caso, eu fiquei correndo atrás da luta, também Sim. fiz BIP, fiz 8 anos, né, de trabalho, parei agora em 2019, um trabalho, né, intenso também, na folga. Então, assim, eu trabalhei 8 anos na folga. Paralelo ao movimento, eu trabalhei 8 anos na folga. Por quê? Porque minha condição é tão, assim, doida, né, que a gente viveu em 2011, 12, 13, 14, que a gente pegou o nosso contra-cheque e começou a empenhar na luta também. Então a gente empenhou. Quando a gente fazia rateio para colocar avião para subir com faixa bombeiro do Rio, pede socorro. Aí, meu irmão, quanto que é a faixa? R$700, naquele tempo. Aí, o que tem, o que não tem? Ó, vamos fazer um rateio aqui para comprar material isso, material aquilo, para fazer viagem, fazer não sei o quê. Não, eu quero um BMG aí, eu quero não sei o quê. E a gente faz assim, a gente viu, o contra-cheque estava todo comprometido, com empréstimo, com um monte de coisa, por causa da luta também. E aí eu me vi obrigado a ter que fazer um trabalho extra na folga para sobreviver com a minha família. Então eu tive que trabalhar 8 anos, que eu parei agora em 2019, quase ninguém sabe disso. 2020, né? No início de 2020 foi que eu parei. Em janeiro de 2020, na virada do ano, que eu parei de fazer esse trabalho. Fiz 8 anos. Um trabalho que foi onde eu me sustentei com a minha família durante esses últimos 8 anos, que meu salário de bombeiro era 600, 700 reais só. Então, assim, eu precisava complementar essa renda. Então, você está falando dessa forma, aí a ausência, ela também se deu em função da luta e do trabalho, como você está colocando. No teu caso, no caso de outras pessoas, como você disse, é a segurança pública como um todo. Segurança pública como um todo. Todo mundo está no mesmo. Todo mundo é um barco. Então, todo mundo precisa tirar a tua escala na PM, tirar a tua escala no bombeiro, trabalhar na folga, correr atrás daqui e dali, as correrias da vida que todo mundo para fala. poder complementar salário. E quando você não vai, você tem tempo, mas não tem recurso para a família. Como é que tu vai passear, como é que tu vai aproveitar, como é que tu vai aproveitar a vida. Então, aí chega em 2022, nesse ponto que a gente está vivendo hoje. O que a gente pensa? 2022. Pô, pessoal, você vai tirar teus 30 anos, tem gente que tirou 33, 32, que agora é 35, né? Mas depois disso, tu vai descansar, tu vai ter uma condição tranquila, favorável e tu vai viver em paz. Não. Tu tem que ir para a rua fazer marcha, tu tem que sair lá de tal cara, pegar um ônibus de noite para chegar aqui de manhã para fazer uma manifestação pedindo paridade, pedindo uma gratificação, que ela é genérica, porque o que caracteriza uma gratificação que tem que ser para todos? Ela ser generalizada. Para todo mundo recebe, e pessoal. E permanente. E pessoal de permanente. E impessoal. E é o caso da grana. A grana, ela é para todo mundo. O cara pode trabalhar na ponta, ele pode trabalhar na viatura, ele pode trabalhar no prédio, ele pode trabalhar no rancho, ele pode trabalhar no administrativo, em qualquer lugar ele está recebendo a grana dele. Ela é generalizada. Agora, então isso aí é uma característica que a justiça está reconhecendo. Você sabe, está acompanhando aí, né? A gente tem várias ações com tutelas antecipadas, dando o reconhecimento antecipado do direito à gratificação. Então é uma luta justa que a gente tem a razão embaixo do braço. Agora, no momento em que você deveria estar descansando e curtindo aí, usufruindo do seu final de vida, vamos dizer assim, que você já está, né, caminhando para o final, você tem que ficar lutando, fazendo manifestação, protesto, ações judiciais, gastando dinheiro, pagando, infelizmente, tem custo que você paga antecipadamente, ó, uma parte consertada, tem que dar essa inicial aqui e tal. O camarada está gastando com ônibus, está gastando com condução para vir do interior, para a capital, para fazer protesto, manifestação. Então isso tudo é muito triste, é muito, na minha opinião, assim, fere profundamente, não é nem pelo dinheiro, fere assim, o respeito, a dignidade de quem trabalhou. O pessoal fala muito em humanização do sistema. Cadê a humanização do trabalhador da segurança pública? Não tem. Exigem imunização da gente em casos que a gente não vai entrar aqui, mérito, mas você vê às vezes casos que chocam a sociedade,
casos às vezes de casos desumanos, né, de atuações até policiais. A gente já viu aí, recentemente a gente está acompanhando algumas aí, né? Por exemplo, o caso da Polícia Rodoviária Federal, a gente viu aquilo ali. Então você vê algumas atuações consideradas desumanas e a gente fala assim, pô, realmente, aquilo ali está errado. Mas ninguém vê o inverso. O inverso, o que levou aquele homem a fazer aquilo? Pô, ninguém vê o inverso. Não. Pô, como é que está a escala de serviço dele? Está humano ou desumano? Como é que está a dignidade dele com a família dele? Está humano ou desumano? Então eles não olham para o nosso lado. Então por isso a importância que nós temos representação mesmo de fato com a entidade, como você aqui, com a entidade, com a Galeria de Heróis, outras entidades que a gente acompanha aí, no nosso penúltimo ato, não sei se você se lembra, acho que foi no penúltimo ato que eu citei lá o nome da... Está ali o Rodrigues da Galeria de Heróis. Não, sim, lembra? eu sempre e eu citei lá no microfone, sim, por que eu citei? Porque não estou citando ali só você como pessoa, mas a entidade está ali presente, apoiando a luta. Aí citei a AME, que é a Associação, citei a SINAP, citei o Clube de Oficiais de Bombeiro, o Clube de Subsidência de Sargento, fui citando um monte de entidades que eu conseguia visualizar assim, algumas pessoas que estavam ali, porque às vezes a entidade não está como um todo, mas o presidente, o representante, os membros, às vezes tem entidade que vai lá os membros, né? Ele é membro da entidade tal e está ali. Está ali no meio. Está ali também, então assim, e agora as ações jurídicas também que foram feitas aí através de algumas entidades. Eu também, assim, essa luta está servindo para me ensinar muita coisa. Eu tô mais unido, assim, eu já era, né, mas estou mais ainda entre oficiais e praças. Eu estou conseguindo ver isso, eu consigo hoje enxergar coronéis que estão na mesma briga que a gente. E alguém fala assim, mas por que ele perdeu? Porque ele estava... Não, cada um dentro da sua proporção, cada um sabendo do seu calapé, cada um dentro do seu tamanho. Não, e outra coisa, eu acho que um grande erro nosso é querer menosprezar a dor do outro. Sim. Eu acho que todo mundo é igual, todo mundo tem que estar junto. Olha, eu vou te contar Se chegou um agora, um depois, mas chegou. Vou te contar um cenário muito importante mesmo, dentro desse contexto, que a gente não pode desprezar ninguém, seja coronel, seja soldado. Eu estava em 2016, a gente fez uma arrecadação de cestas básicas, porque os servidores estavam passando necessidade, né? As pensionistas 3 meses sem salário, e a gente arrecadou e distribuiu mais de 9 mil cestas básicas. Estava no Sindicato de Justiça, nessa época no Sindicato da Justiça, não sei se você lembra, acompanhou. E aí, eu fazia parte do grupo de liderança, e aí o pessoal que estava fazendo a triagem, uma pessoa me chamou um dia, eu estava lá, e a fila enorme lá embaixo, os jornais, televisões filmando, os servidores, pensionistas daqui até lá embaixo de fila de cesta básica. E aí chegou para mim uma senhora que estava atendendo, aí me chamou assim, Mesaque, eu posso dar cesta básica para essa pessoa aqui? É uma mulher. Aí eu falei assim, essa pessoa está aí na fila até agora, veio aqui buscar, porque ela está precisando. Não, porque tinha que apresentar o contra-cheque para comprovar que você era servidor ou pensionista. Aí ela apresentou o contra-cheque dela. Aí ele falou assim, olha o contra-cheque dela. Aí eu vi, era 20 mil reais o contra-cheque dela. E ela estava na fila da cesta básica. E ela falou assim, 20 mil reais? O que ela está fazendo aqui? Eu falei assim, dá a cesta básica dela. Porque ela tem um salário de 20 mil reais, mas tem 3 meses que ela não recebe. Como é que está a vida dessa pessoa? Como é que está a situação dela, né? Mas ela está toda endividada, ela não tem condição de fazer a compra. Eu tenho aqui... E é tudo difícil isso. Eu tenho aqui colega que tem aqui, o contra-cheque dele são 2 folhas. Sim. 2 folhas. Sim. Pô, eu tenho aqui colegas que eu falo porque, olha, todo mundo aqui é meu amigo. Sim. Eu tenho 2 amigos aqui que não recebem salário. Sim. Quer dizer, não recebe salário. Tudo comprometido. O que não está comprometido com um empréstimo consignado está na empréstimo de pessoa física. O cara não recebe salário. Mas o cara ganha um pouquinho mais. Pô, cara, o cara não recebe. Mas pô, ele gastou demais. Não, olha, pô, cara, tem que olhar. Não, mas e aí, o cara gastou demais. Aí faltou. Aí a gente pode ser entrar nesse mercado. Não, mas às vezes também. Mas só que não tem projeto mas também. Só que às vezes você fala, o cara gastou demais. Aí você vê o cara tem uma pessoa doente na família. Sim. Que só uma alimentação é 500 reais. Sim. Tá? Latinha de leite. Sim. É 300, 400 reais. Sim. Então a gente, infelizmente nós como ser humano, a gente às vezes critica muito o outro. Julgamento, é o julgamento. Né? Mas tem que ver o que está acontecendo lá. Aqui eu tenho muita coisa, porque aqui nós temos um banco de
banco de material hospitalar, cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, um monte de coisa. E as cestas básicas a gente consegue ajudar um ou outro. E aí quando as pessoas chegam pra gente, que a gente vai olhar o histórico, pô, meu irmão, o cara tá ganhando 50 mil, mas tá arrebentado, cara. Exatamente. Vai fazer o quê? Exatamente. Mas passa por um caminho, óbvio, né? Também, como eu falei de educação financeira, você daqui a pouco, mas passa também por esse caminho. Eu vejo que lá na Marinha, meu filho está na Marinha, então de vez em quando eu tenho algum acesso lá de algum evento deles lá, então alguma coisa. E eu tive mais ou menos uns 2 anos atrás, num local lá com ele, que eles estavam distribuindo um folhetinho. E o folhetinho era assim, organize sua vida financeira. Eu achei isso muito legal. Então assim, a Marinha do Brasil, preocupada com os seus militares, ela fez um programa, né, de educação financeira, por exemplo. A gente sente falta desses programas, né, assim, com mais efetividade. Olha só, esse programa nós temos aqui. Sim. Não, digo pela instituição. Não. Pela instituição. Não, vou chegar lá. Nós temos um companheiro aqui que é expert nisso aí. Sim. Ele veio para cá para fazer um trabalho nas unidades. Eu não consegui implementar nem na PM nem no bombeiro. 0800. 0800. Mas, Isaac, olha, é que a hora está se gravando. O papo tá bom, né? Mas foi um prazer ter você aqui, entendeu? Eu acho que para frente nós vamos ter condições de fazer outras bate-papo. Você trazer sua proposta, você está vindo candidato a deputado federal, né? Sou pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Sim. E aí você vem aqui bater um papo, trazer suas propostas. Com certeza. E a gente falar para o pessoal aí, né? Perfeito. Essa visão. E também, acho que a luta amadurece muito o homem. Sim. Aí você tem muito a agregar aí, né? Sim. Muito a agregar aí nesse sistema aí, numa cadeira parlamentar. Amém. Obrigado aí por esse reconhecimento, por essa consideração. Eu não sei quando vai ao ar a nossa entrevista, mas terça-feira, dia 14, nós temos uma 4ª marcha, né, no centro do Rio. Nós vamos nos organizar ali da Igreja Candelária, vamos até a Assembleia Legislativa e até o TJ, Tribunal de Justiça do Rio, que a gente quer dar um abraço no Judiciário. Na verdade, nós não vamos criticar o Judiciário, a ideia não é essa, a ideia é dar um abraço nele e pedir a solidariedade deles, no sentido de que se o Executivo não reconhece que houve uma quebra de qualidade para os veteranos e pensionistas com descumprimento de lei, se a ALERJ, também que é o Poder Legislativo, não reconhece, pelo menos o Judiciário tem esse reconhecimento e tome uma decisão de um órgão especial que crie uma jurisprudência, uma decisão que já ponha fim a essa demanda e que seja batido o martelo que contemple a todos também. Porque fica me colocando uma ação aqui, outra ali, então a gente vai dar um abraço no Judiciário dia 14, terça-feira, e na ALERJ nós vamos cobrar, porque lá dizem que tem um acordo, se tem acordo até o dia 30 de junho, o governo pode fazer politicamente, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela dá até 180 dias do fim do mandato para que o governo tome essa decisão. A eleição é em outubro, mas o mandato só acaba em dezembro, então a gente tem até dia 30 de junho, que são 6 meses antes de acabar aí o mandato dele, para ele poder assinar. Então, se não assinar até dia 30, aí resta a justiça e as eleições, onde com certeza nas eleições eu tenho para mim que é uma incoerência muito grande de um governo que fala que defende a segurança pública virar as costas para 100 mil famílias de veteranos e pensionistas. Esse é um número, né? Então, você que está nos assistindo, dia 14, né? Dia 14. Dia 14, às 10 horas, aqui na Candelária. Venha, compareça conosco. Vamos engrossar esse caldo, porque se você ficar em casa esperando que nós vamos trabalhar por você, você está perdendo. O que acontecer, você depois não pode reclamar. Venha somar força, venha estar conosco. Você é importante para a gente. Seja veterano, pensionista, traga seus netos, seus filhos, vem engrossar esse caldo. Terça-feira, dia 14, às 10 horas da manhã, aqui na Igreja da Candelária. Pô, vai ser um movimento legal, ordeiro, pacífico, não tem nada de agressividade, vai ser uma coisa show. Nós contamos com você. Mensagem, pô, legal ter você aí. Eu que agradeço. Bacana, obrigado aí. Nós somos fortes, nem um passo anos atrás. Você que está nos assistindo, dá um like aí, tá? Curte aí pra gente aí. Compartilha aí desse vídeo aí. Um abraço.